nós não estamos sozinhos. Deus tem cuidado de nós. E na palavra dessa noite vai falar um pouco desse cuidado de Deus com o homem, com a mulher. E eu quero começar também com uma pergunta. O que tem atraído o seu olhar hoje? Para onde você tem, o que você tem cobiçado? O que tem te envolvido? O que tem te atraído? Né? Quando nós mantemos o nosso foco, o nosso olhar nas coisas do Senhor, a nossa vida começa a caminhar bem. Mas hoje, a nossa geração, nós vivemos num mundo muito capitalista. Né? O homem, cada dia ele cobiça mais ele tem, mas cada vez ele quer mais. E aquilo ali, de uma certa forma, acaba nos envolvendo. E diante dessa palavra que o Senhor começou a ministrar comigo, vendo a novela, né? E o Senhor falou no meu coração, eu falei, nossa, vou separar uma palavra para falar sobre isso. Mal eu sabia que Deus já estava revelando a palavra dele. E ele começou a falar, para onde que você tem direcionado o seu olhar? Porque quando eu tiro o meu olhar das coisas do céu, eu não consigo reconhecer nem aquilo que Deus já tem me dado. Quando o mundo começa a me envolver e eu começo a olhar para as coisas dessa terra, eu deixo de lado aquilo que o Senhor já tem me dado, coisas preciosas, que é a minha vida, a minha salvação, a graça dele que me alcançou. Eu estava até falando lá em casa, o crente, ele sente saudade de um lugar que não teve. Eu sinto saudade de um lugar que eu nunca estive antes. O cristão, ele tem que ter esse sentimento. Eu não sei se os irmãos têm esse sentimento, que eu fico assim admirada de sentir saudade de um lugar que eu nunca estive antes. Como que pode? Você vê as pessoas ao seu redor, eu olho e falo, eu não sou daqui. Eu sinto falta de uma coisa que não é dessa terra. Isso é o amor de Deus, é a graça. Quando nós tiramos o nosso olhar das coisas do céu, a gente não reconhece o nosso marido, a nossa esposa, os filhos, não reconhece que Deus tem guardado, independente das dificuldades que tem acontecido. Quando nós tiramos o nosso olhar do céu, do foco, nós não reconhecemos, nós não agradecemos pela nossa casa, pelo nosso trabalho. Não agradecemos pelas provas que passamos, porque através daquela aprovação nós seremos aprovados pelo Senhor. E a nossa visão acaba ficando distorcida. E acabamos sendo envolvidos e levados ao pecado. Porque tiramos o foco e o olhar do céu. E foi isso que aconteceu lá no princípio de todas as coisas. A palavra do Senhor vai dizer que lá em Gênesis capítulo 2, a palavra do Senhor fala assim, versículo 2, capítulo 2, versículo 4. Estas são as origens do céu e da terra, quando foram criados no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. Toda planta do campo ainda não estava na terra, e toda a erva do campo ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. E formou Deus o homem do pó da terra, e soprou em seu nariz o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Plantou Deus um jardim da banda do Oriente, pois ali o homem que tinha formado. Deus fez brotar toda a árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. Então a palavra do Senhor vai dizer que Deus forma o homem segundo a sua imagem e semelhança, mas ele forma o homem do pó da terra. Deus é muito sábio. Sabe o que ele estava querendo nos dizer? Eu te faço a minha imagem e semelhança, mas para que tu não se engrandeça e tu não aches que é Deus, eu te faço do pó da terra. Para que você não tenha motivo para se gloriar, para achar que é autossuficiente, que você pode qualquer coisa. Eu te faço a minha imagem e semelhança, eu sopro fôlego de vida em você. Mas eu te faço do pó da terra, para entender que tu é nada, para entender que tu é dependente de mim, que quem te criou fui eu, quem rege sua vida fui eu. O cristão, ele reconhece a soberania de Deus. O ímpio pode até não reconhecer, mas é Deus que está ali no controle de todas as coisas na vida dele. É Deus que tem um controle de tudo. Ele reconhecendo ou não, ele aceitando ou não, é Deus que tem um controle de todas as coisas. Então ele faz isso para que o homem não se engrandeça. Lá no início,
a gente já consegue perceber, lendo a palavra de Deus, o cuidado de Deus com a nossa vida. O amor excepcional que Deus tem com o homem. Porque Deus criou todas as coisas, mas os detalhes das coisas Ele deu ao homem. Deus pega e faz tudo. Deus planta um jardim e coloca o homem para viver ali. Deus pega a planta e as árvores que Ele já tinha criado antes e dá para o homem. Daqui você tirará o teu mantimento, a tua provisão. Deus olha para o homem e fala que não é bom que ele esteja só. E Ele dá uma companheira para aquele homem. Deus fala assim: Adão, você não vai ficar à toa ansioso aqui no jardim, não. Eu vou te dar um trabalho, você vai ficar responsável por esse jardim. E Ele providencia o trabalho para Adão, que era cuidar e guardar aquele jardim. Deus passeava com eles e eles tinham intimidade com o Senhor. Eles não andavam sós, eles conheciam a voz do Senhor. Olha o cuidado que Deus teve ao formar o homem. Ele forma o homem, não larga na terra. Ele providencia todos os detalhes, porque Ele é um Deus de detalhe. Ele cria e dá todo o sustento para aquele homem, dá tudo que aquele homem precisava. Porque o homem, ele precisa se movimentar, trabalhar. Ele estaria sozinho, mas Deus, Ele vai olhando ali e vai cuidando dos detalhes. Deus é um Deus que cuida de todas as coisas, que providencia tudo. E aí Ele providencia tudo antes do homem pedir. Antes de Deus colocar ele naquele lugar, Ele providenciou o mantimento para aquele homem. Antes de Deus nos colocar em qualquer situação, Ele é o Deus que nos coloca. Mas antes dEle nos colocar, Ele já providenciou. Ele já está providenciando o nosso sustento, o nosso escape, a provisão, porque Ele é um Deus de provisão. Então a gente olha às vezes uma situação que a gente está passando, um lugar que Deus está mandando você, irmãos, confia no Senhor. Porque se Ele está te enviando, se Ele está te colocando nesse lugar, se Ele está permitindo passar, é porque tem provisão já preparada. Mesmo sem você entender, mesmo sem você saber, mesmo sem ver, sem ninguém ter falado, já tem provisão da parte de Deus sendo preparada. Porque Ele não vai te colocar num lugar, numa situação, não vai te enviar sem a provisão preparada para você. Muitas vezes nós não enxergamos a provisão, mas o Deus que manda, Ele também providencia a provisão. Aí eu separei, na Bíblia tem vários exemplos, eu separei o exemplo da viúva, que ela não tinha nada. E ela vai até o profeta Eliseu e fala: eu sou esposa do teu servo e ele veio a falecer. E agora os credores vêm, eu não tenho com o que pagar e eles querem levar meus filhos. E aí o profeta fala para ela: o que você tem? Aquela mulher não sabia que ela já estava com a provisão dentro da casa dela. Ela: eu tenho um pouquinho de azeite. Ele: então vai, pega as vasilhas, manda encher, pega nas vizinhanças. Tem atitude. Entre em ação. Ficar só chorando, parado dentro de casa não vai adiantar nada. Entre em ação. Faz alguma coisa. Parada a gente só acha que é o fim, só acha que não tem jeito. Ele então vai, começa a se movimentar, vai na vizinhança, pega as vasilhas e entra para dentro da sua casa no secreto. E o azeite ali começa a jorrar, encher todas aquelas vasilhas. Ela já estava com a provisão ali. Mesmo sem ela saber, a provisão já estava ali. Porque o Deus que o marido dela servia é um Deus de provisão. E Ele jamais permite uma situação difícil, uma adversidade, sem antes ter preparado a provisão, o escape daquela saída. A gente passou por um processo desse lá em casa. O escape estava o tempo todo do nosso lado, só que a gente que não sabia, nem o escape sabia que ele era o escape, mas ele estava o tempo todo ali. E no tempo determinado, depois que entra em ação, em busca, em jejum e oração, Deus revela a provisão, que muitas vezes está do nosso lado. E a gente, por conta da dificuldade, da tristeza, da angústia que vem sobre a nossa vida, a gente não consegue enxergar. Também não era o tempo ainda de se manifestar. Porque quando a providência chega, é porque o nome do Senhor tem que ser exaltado. E para que o nome do Senhor seja exaltado, é necessário passar por um processo. É necessário que acabe, porque o impossível é para Deus. O possível nós fazemos, mas quando chega no impossível, aí que Deus entra em ação. E Deus preparou tudo para aquele homem, para Adão, para Eva. Eles estavam ali em comunhão com o Senhor. E diante de toda essa liberdade, diante de tudo estar sujeito ao homem,
nada faltava, tudo ele tinha. Mas o olhar se desviou. O olhar já não estava mais ali, no foco do Senhor. Diante daquilo tudo, né, dele estar como autoridade com aquilo ali, Deus dá o livre-arbítrio, da escolha, da decisão. Sabe por quê, irmãos? Deus não quer um relacionamento comigo e contigo robótico. Ele não quer algo forçado. Ele não quer impor. Ele quer que nós o amemos pelo que Ele é, de espontaneidade. Porque nós entendemos que Ele é o único que tem que ser adorado, que tem que ser exaltado, que Ele é o Criador de todas as coisas. Por Ele ter nos dado fôlego de vida, por Ele ter nos criado. E depois de termos pecado, Ele nos deu uma nova chance. Porque Jesus morreu por mim e por você. Ele quer espontaneidade. Ele não quer que nós venhamos para cá, que nós o adoremos como robô, em posição. Ele quer um relacionamento espontâneo conosco. Eu entendo também que muitas vezes, irmãos, a gente não quer estar aqui. A gente não quer vir. A gente quer estar em casa, quer descansar. Às vezes a gente chega do trabalho cansado. E só que o Senhor fala assim, ser crente, muitas vezes não é agir de modo emocional, levado pelas emoções. Ser cristão é muitas vezes agir de forma racional. Eu não quero estar lá, mas eu preciso. Eu não quero ler a palavra hoje, senão eu estou cansada, mas isso aqui é o remédio, é o meu alimento, eu preciso. Se eu não quero orar agora, mas eu preciso. É agir de forma racional diante do Senhor, porque nós necessitamos. Porque se a gente for levado pelas nossas emoções, quantas coisas erradas nós não vamos fazer, né? Quantas coisas nós vamos deixar de fazer. E aí hoje você fala assim, não, eu não queria estar lá não, mas eu vou. Ai, hoje eu não queria ir não, mas eu vou. Vai chegar um dia que você vai vir saltitando. Vai chegar um dia que você vai vir transbordando. E a melhor sensação que tem é quando o pós-culto. Quando acaba o culto, eu acho que é a melhor sensação que tem. Você fala assim, graças a Deus eu vim. Obrigado, Senhor, por eu estar aqui. A melhor sensação é quando você vem, consegue vir, mesmo que arrastado, o Senhor ministra no teu coração, tu recebe uma palavra, tu ouve um louvor, e a gente agradece ao Senhor por ter conseguido vencer naquele dia. Ter conseguido vencer a nossa vontade, da nossa carne, porque a nossa carne não quer vir, irmãos, mas o nosso interior... Tem um hino que fala isso, né? Pois o bem que eu quero fazer, não faço. Mas o mal que eu não quero, esse sim acabo cometendo. Né? E fala dessa guerra, mas que o nosso ser anseia em fazer a vontade de Deus. E é uma luta. Então, quando nós conseguimos vencer isso, é um sentimento de gratidão a Deus. Porque Ele nos contempla. E essa força não vem do homem, porque nada de bom pode vir do homem, senão de Deus. Foi o que nós lemos lá em Tiago. Nada de bom pode vir de nós mesmos. O homem fala, porque eu vou ser salvo, porque eu sou bom. Se você é bom, essa bondade não vem de você, vem de Deus. Então reconhece que vem dEle, adora Ele, aceita Ele como Salvador. Porque essa bondade que está em você não vem de você, vem dEle. E que se não fosse a misericórdia dEle na sua vida, você não seria esse bom que você fala que é. Você não ajudaria o próximo como você fala que ajuda. Vamos lá. E o homem tem que agir de forma racional. E a palavra do Senhor vai dizer que eles têm o livre-arbítrio e eles recebem uma ordem. Eles são tudo, mas eles recebem uma ordem da parte do Senhor, que está lá em Gênesis 17, a partir do versículo 16. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Eles tinham tudo, mas eles receberam uma ordem do Senhor. E por eles tirarem esse foco de tudo que Deus tinha dado e querer mais, né? Assim como foi com Lúcifer, que estava com ele, né, nos céus, quis mais, quis ser como ele. Assim Adão e Eva, eles foram envolvidos por aquilo que os olhos deles se deixaram atrair.
E a palavra do Senhor vai dizer, o versículo que nós lemos: e vendo a mulher que aquela árvore era boa para comer, e agradável aos olhos, e era desejável para dar entendimento, tomou o seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ela comeu. Então eles foram atraídos por aquilo que eles viram. Se eles te mantivessem com foco, com a visão voltada para Deus, para tudo que Deus já tinha proporcionado a eles, eles não haviam se deixado se envolver naquilo ali. Mas de mal eles sabiam que ali era a abertura, era o início de coisas maiores que Deus iria fazer. E Satanás, ele o tempo todo, ele quer nos tentar, irmãos, como foi ali com Adão e Eva. O tempo todo ele quer nos provar. A nossa carne nos tenta, Satanás nos tenta, e ele vai diante de Deus e fica acusando a nossa vida. Tá vendo teu servo ali, como foi com Jó? Olha isso, olha, sabe por que acontece? Sabe por que Deus permite assim, né? Como permitiu na vida de Jó, permite acontecer na nossa vida também certas provações, por causa da grandiosidade daquilo que Ele tem para fazer na nossa vida. Eu ouvi uma frase que dizia assim, que Deus tem muito mais a fazer através da minha vida do que na minha vida. E o que acontece na minha vida é consequência daquilo que Deus faz através de mim. Deus tem muito mais a fazer através da sua vida do que na sua vida. E o que acontece na sua vida é consequência daquilo que Deus faz através de você. E eu fiquei refletindo nessa palavra, nem lembro quem foi que me falou. Eu falei, é verdade. Porque aquilo que Deus quer nos dar, Ele não quer dar para que eu tenha, Ele quer dar para que eu use em prol de alguém que Ele quer alcançar. Então eu entendo que eu sou um canal, e por conta de ser um canal, e por conta das grandiosidades que Deus tem para fazer através da minha e da sua vida, o inimigo da nossa alma, ele não se agrada, ele fica furioso, ele fica com ódio, e ele quer fazer o quê? Impedir que isso aconteça. E o que acontece? Ele levanta provações, ele nos tenta, ele nos afronta. Eu não sei se os irmãos aqui, fora os pastores, já passaram por afrontas de Satanás, de sentir na pele essa afronta, essa guerra espiritual na sua vida, que você sente assim, ele como adversário mesmo da tua alma, te afrontando, te dificultando assim, a nossa caminhada, as tentações, as provações na nossa cara. Ele quer nos parar a todo custo, mas precisamos ser fortes no Senhor, ser perseverantes, nos levantarmos como homens e mulheres de Deus e vencermos essa tentação, mantermos o nosso foco no Senhor e não deixarmos sermos levados pelas coisas que nos acontecem, mas aleluia, toda hora, todo dia clamar pelo sangue do Senhor, pela misericórdia dele que se renova a cada dia na nossa vida. Que é o que eu entendo disso, é um homem querendo dar o jeitinho brasileiro. É o homem querendo esconder o pecado dele pelas próprias mãos. É querendo dar um jeitinho de esconder, de limpar aquilo de errado que eles fizeram. Hoje, são essas falsas religiões, falsos rituais que fala que vai purificar, que vai salvar, que vai trazer de volta, que vai fazer acontecer. Mas a palavra do Senhor vai nos dizer que o único que pode nos dar vestes novas é o Senhor, através da cruz. E muitas vezes o cristão faz, sabe o que? Para tentar esconder o seu pecado, quer distorcer a palavra do Senhor, quer achar brecha dentro da palavra do Senhor, por conta daquilo ali que ele fez, quer achar um pretexto, né, um versículo separado, uma frase separada, para encobrir aquilo de errado. Sabe qual é a lição que o Senhor vai nos ensinar depois desse pecado? O Senhor fala assim, ó, não adianta fazer folhinha para esconder o pecado, não. Primeira coisa para o pecado ser perdoado é declarar o pecado. Que a palavra do Senhor vai dizer que Ele é misericordioso e bom para perdoar multidões de pecados. Eu separei 1 João, capítulo 1, versículo 9. Depois que o homem peca, o Senhor fala assim, não adianta agir por conta própria, não, para tentar perdoar, para tentar esconder o seu pecado. A primeira coisa que Deus nos ensina é declarar.
Então eu entendo que Deus do início, mesmo o homem pecando, estando errado, tendo tudo, o homem peca. Eu vejo o amor do Senhor porque Ele ainda assim quer ensinar uma lição, quer corrigir um homem, ensinando para ele: eu quero ter relacionamento com você, Adão. Quem disse que você está nu? Fala com a boca, Adão. Quem disse que você está nu? Declara para mim. Eu quero criar relacionamento com você. Deus sabia o que tinha acontecido, mas Ele estava falando para Adão assim: Adão, independente do que você fez, independente do que como esteja, eu quero ter um relacionamento com você. Então declara com a tua boca o que tu fez. Fala comigo, Adão. O que aconteceu? Mas Deus sabia o que tinha acontecido. Mas Ele fala para Adão: eu quero criar. Eu quero ter um relacionamento contigo. Aprende. Aprende a se comunicar. Aprende a falar. Deus sabe o que está acontecendo, irmãos. Mas declara para Ele. Fala para Ele. Ele quer se relacionar. E o relacionamento só acontece quando nós falamos e nós ouvimos. O relacionamento só acontece quando nós falamos e ouvimos. E outra lição que Deus ensina ali para Adão é que só Jesus pode perdoar os pecados. Adão tenta fazer uma vestimenta para esconder a vergonha dele. Mas depois, mais à frente, depois de declarado o pecado e ter escutado a consequência, né, o veredito de Deus diante daquilo ali que ele fez, a sentença de Deus diante daquele pecado, o Senhor fala para ele: pode deixar que eu vou providenciar vestes novas para você. Pode deixar, pecou, reconheceu o pecado, viu que está errado, eu providencio vestes novas para você. Eu providencio vestes novas para você, mas só pode receber vestes novas. Uma roupa branca, limpa, só pode ser nova criatura depois que declara com os lábios o que fez de errado. Não adianta esconder, não adianta achar versículo isolado, só consegue ter perdoado o pecado depois de declarado com a boca, diante do trono de Deus com sinceridade. E Ele lá do céu olha para a minha vida e para tu e fala assim: eu te dou uma veste nova. Eu te dou uma veste nova. Porque lá em Gênesis, Satanás poderia ter achado que venceu. Mas em Gênesis mesmo, Deus declara que ele é um derrotado. Deus declara já o início, aleluia, da cruz, da vinda de Jesus Cristo, da reconciliação. Porque ele vai falar assim: porém inimizade entre ti e a mulher. Ele falando para a serpente. E entre a tua semente e a sua semente, e esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, se Satanás em Gênesis achou que venceu, porque envolveu o homem, fez este pecar, em Gênesis mesmo Deus fala: tu é um derrotado. Tu não tem vez. Tu pode até achar que venceu, mas aqui mesmo já decreta a tua derrota. Mas Ele não se contenta, irmãos. Ele não se contenta, porque Deus, Ele nos perdoa. Ele não tem mais chance não, mas nós temos. Ele não fica satisfeito com isso. Ele quer nos envolver o tempo todo. Ele quer nos tentar o tempo todo, a nos fazer perder a nossa salvação. Mas possamos lutar a cada dia para não perdermos aquilo que Cristo conquistou por nós. Porque já é nosso. Já é nosso, irmãos. Basta que nós perseveremos. Ele já tem nos dado, Ele pagou o preço. Tem tantos hinos que falam, né, que não tem preço, mas tem preço. Não tem preço para mim e para você, porque não fomos nós que sofremos lá na cruz, foi Ele. Para Ele teve um alto preço. Para Deus que viu o sofrimento de Cristo e para Cristo que sofreu, foi um alto preço. Já é nosso. É igual uma herança que um pai deixa para o filho. É uma herança que um pai deixa para o filho. Já é do filho. Basta que ele cuide daquilo ali e não perca. E Deus confecciona roupa e dá vestes novas, aleluia, para Adão. Vestes de pele, né, para encobrir ali o pecado dele. E mais à frente, o Senhor fala assim: e chamou Adão e o nome da sua mulher era Eva, porquanto ela era mãe de todos os viventes. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e o vestiu. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como nós,
sabendo o bem e o mal. Ora, pois, para que não estendas a sua mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente, o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. Aleluia. Lá no versículo 17, a palavra do Senhor vai dizer que a sentença para quem comesse daquela árvore seria a morte. E ontem eu até falei sobre isso, né? Estava lendo já essa passagem. E eu entendi como morte carnal. Mas não houve a morte carnal. Porque a graça do Senhor, a misericórdia do Senhor alcançou a humanidade. Já ali no início, Deus já revela a sua misericórdia pela nossa vida. Porque era para ele ter morrido carnal. Mas ele não morreu porque a misericórdia do Senhor alcançou ele. Então, Adão, em vez de eu te matar carnalmente, a minha misericórdia vai te alcançar. E eu vou revelar o plano da salvação. Você está abrindo, Adão, o plano da salvação para a humanidade. Não houve a morte carnal, mas houve a morte espiritual do Adão, do homem. Adão, ele andava ali no jardim. Adão se deixou ser tentado, mesmo conhecendo a voz de Deus. Adão se deixou envolver por aquela tentação. E a Eva, eu falo Adão, mas eu quero dizer o casal. Eles se deixaram envolver por aquele pecado, irmãos. Olha a gravidade. Ouvindo a voz de Deus, caminhando no jardim com Deus, tendo intimidade com Deus. Como que eles não reconheceram que aquela voz não era do Deus que eles falavam todos os dias? Como eles se deixam envolver tendo intimidade com o Criador. Por isso a importância de mantermos o nosso olhar, aquilo que nos atrai nas coisas do céu. Porque você pode ouvir, você pode ter intimidade, pode todo dia buscar. Mas se você não mantiver o teu olhar nas coisas do céu, nós acabamos nos envolvendo, irmãos. A gente acaba se envolvendo com aquilo que não é para se envolver. Eles desviaram o olhar deles daquilo ali, mesmo tendo intimidade com o Senhor. Mas diante disso, Deus revela para nós um plano de salvação. Adão, não vai haver a morte carnal, não. Mas houve a morte espiritual. E através disso, e através desse acontecimento, se abrem as portas para o plano da salvação. Então, irmãos, o que eu quero deixar para a nossa vida, que Deus tem falado comigo, né? Que Deus, do início, Ele queria estabelecer um relacionamento com o homem. Um relacionamento de amor. Deus sabia o que o homem tinha feito. E Deus, do início, Ele quer que nós falemos. Ele queria ouvir de Adão, assim como Ele chamou Paulo. Ele vira para Paulo, né, quando ele aparece, Paulo tem aquela visão e fala: Paulo, por que me persegues? Paulo fala: por que me persegues? Ele quer ouvir o tempo todo, nós declararmos diante dele as coisas, né? Declararmos, falarmos. Se pecou, declara diante do Senhor, não tenta se esconder. Ele quer criar um relacionamento. Nosso Deus é um Deus cuidadoso, é um Deus de amor, porque mesmo quando estamos errados, quando falhamos, Ele nos faz viver o sobrenatural. Pedro, mesmo com a pequenez fé que ele tinha, com a pequenininha fé que Pedro tinha, porque ele chegou a afundar, e ele fala, homens de pequena fé, e ele viveu o sobrenatural. Mesmo com a fé pequena, ele viveu o sobrenatural, e ele foi o único que tem esse testemunho para contar. Então ele faz o sobrenatural acontecer independente do tamanho da nossa fé, porque ele é misericordioso. Mesmo errando, mesmo falha, ele nos faz ver o sobrenatural. Quando Pedro nega ele, Deus é um Deus de amor e tão cuidadoso hoje, porque chegará o tempo de Deus ser juiz, mas hoje ele é ainda um Deus de amor, perdoador, porque quando Pedro nega Jesus, Jesus não pega Pedro e não exclui ele da igreja, não.
Jesus não pega ele e fala: Pedro, você está fora. Jesus, Deus é um Deus de amor, que ele fala assim depois para Pedro: Pedro, tu me amas? Amo, Senhor, então apacenta minhas ovelhas. Jesus não lança Pedro fora, não, porque ele ali ainda estava ensinando. Hoje na nossa vida, ele ainda se apresenta como Deus de amor, perdoador, misericordioso. Mas haverá um tempo, irmãos, que ele virá como juiz. Então que nós possamos estar na posição, entendendo que hoje ele nos perdoa. Então que cada dia possamos nos corrigir diante do Senhor, reconhecer e falar. Porque quando ele vir nos buscar, possamos estar preparados para subir com ele. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.